Olá, boas-vindas a todos ao curso de escalonamento da disciplina de Sistemas Operacionais. Nessa videoaula, iremos falar sobre o que é um escalonamento, os níveis de prioridade, o aumento de prioridade e estados de uma thread. O escalonamento de processo é uma atividade organizacional feita pelo escalonador, que possibilita executar processos concorrentemente, ou seja, juntos ao mesmo tempo. Para que a CPU não fique muito tempo sem executar tarefa alguma, existem técnicas para escalonar os processos que estão em execução, definir qual é mais prioritário e qual é menos prioritário, qual pode ser executado com menos RAM, qual pode ser executado com mais processamento, qual precisa mais de processamento gráfico. E os responsáveis por essas tarefas de organização são os algoritmos de escalonamento. Existem vários algoritmos de escalonamento, e para melhor escalonar os processos, o sistema operacional pode usar apenas um ou combinação de vários deles. O escalonamento de processos é uma tarefa complicada, pois nenhum algoritmo é totalmente eficiente e à prova de falhas. A complexidade aumenta em se tratando de sistemas interativos, pois o usuário espera respostas rápidas e a todo tempo processos são tanto criados quanto interrompidos pelo usuário. Tannenbaum propõe a seguinte definição: quando mais de um processador está em execução, o sistema operacional deve decidir qual será executado primeiro. A parte do sistema operacional dedicada a essa decisão é chamada de escalonador, e o algoritmo utilizado é chamado de algoritmo de escalonamento. No sistema onde exista um único processador, o escalonamento representa a ordem em que os processos serão executados. Já no caso de haver mais de um processador na máquina, o escalonamento de processadores é a forma como os processadores existentes no sistema computacional são utilizados para efetuar o processamento, isto é, como os processos são distribuídos para execução nos processadores. O projeto de um escalonador leva em consideração uma série de necessidades, envolve uma política de escalonamento e contempla os seguintes objetivos: ser justo, ou seja, todos os processos devem ser tratados igualmente, tendo possibilidades idênticas de uso do processador, devendo ser evitado o adiamento indefinido. Maximizar a produtividade. Procurar maximizar o número de tarefas processadas por unidade de tempo. Ser previsível. Uma tarefa deve ser sempre executada com aproximadamente o mesmo tempo e custo computacional. E também minimizar o tempo de resposta para usuários interativos, para que o mesmo não apresente interface travada ou com lentidão. Maximizar o número possível de usuários interativos, minimizar sobrecarga, recursos computacionais não devem ser desperdiçados de forma alguma. Favorecer processos bem comportados, processos que tenham um comportamento adequado poderiam receber um serviço melhor. Balancear o uso de recursos, ou seja, o escalonador deve manter todos os recursos ocupados, ou seja, processos que usam recursos subutilizados deveriam ser favorecidos. Exibir degradação previsível e progressiva em situações intensas de carga de trabalho. Agora vamos falar um pouco sobre a interrupção de um programa, quando ela é natural ou quando ela é forçada. Quando ela é natural, significa que um processo conclui sua tarefa e executa uma chamada informando o término ao sistema operacional, e assim encerrando sua execução. No caso da forçada, ocorrências de erro de um processo pode ser abortado pelo sistema operacional. Um processo pode solicitar o término de um processo subordinado quando seus serviços não têm mais interesse. Agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de escalonadores. Existem 3 níveis de escalonamento: o escalonador de curto prazo, o escalonador de médio prazo e o escalonador de longo prazo. O escalonador de curto prazo seleciona que processos em estado de pronto devem ser executados em seguida e reserva o processador para executar esse processamento. O escalonador de curto prazo faz decisões de escalonamento com muito mais frequência que o de médio e de longo prazo. O escalonador de médio prazo, a ideia básica é swapping. Este escalonador temporariamente remove os processos da memória principal e os coloca na memória secundária, o swap, fazendo operações de swapping in e swapping out, que é tirando e colocando do modo swap. O escalonador de longo prazo é invocado com pouca frequência, tipicamente em tempos de
ordem de segundos a minutos. Ele seleciona os processos que utilizam por menos tempo e também determina quais tarefas serão admitidas para o processamento do sistema e o que se tornarão processos, tomando decisões de alto nível. Encerramos agora nossa videoaula. Espero que todos tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, posta aí nos comentários que iremos tentar tirá-las. Muito obrigado a todos.